Vamos receber a palavra de Deus? Segundo Samuel, capítulo 6. Queridos, eu vou pedir uma coisa para vocês. Nós estamos na iminência de estarmos indo para o nosso novo espaço. O diabo, lógico, não está feliz, ele está aplaudindo. Não. É uma batalha grande aí. A batalha é grande. Deus está com a gente, a mão de Deus está ao nosso favor e as coisas estão acontecendo no tempo precioso de Deus. Às vezes Deus permite a coisa ficar meio estreita, aí Deus vai levantando alguém, Deus vai movendo pessoas e as coisas vão acontecendo e alguém segura de lá e Deus vai abrindo daqui, mas tem sido uma experiência. Eu falei para minha esposa, tem que escrever um livro. Nesse tempo tem que escrever um livro. Eu vou começar a anotar tudo. Acho que tenho feito algumas coisas, mas é extraordinário isso. E o mês que vem, se Deus quiser, nós vamos fazer o último culto aqui, vou ver o dia, e a gente vai armar pegar as malinhas e vamos embora. Amém, gente? Você vai ver como vai ficar aquilo lá, vai ficar show. Tudo para glorificar o nome maravilhoso de Jesus. Tudo para glorificar a Jesus. Amém? Eu tenho falado uma coisa para a igreja. Confia na gente. Eu tenho dado passos grandes, mas eu quero que você olhe para o meu histórico e olhe para a minha vida, por todos esses anos de ministério, e confia que vai ficar tudo bem. Eu não vou provocar nenhum escândalo. Quando nós alugamos o prédio lá, é um desafio grande, eu reuni o conselho de pastores da cidade, a liderança do conselho da cidade. Chamei o presidente do conselho, o bispo Ovídio, e mais 4 vice-presidentes, pessoas que são da liderança nossa. Eu marquei uma reunião com eles numa cafeteria, e eu disse da decisão que eu estou tomando, e falei abertamente o que eu estou fazendo, e disse para eles, o senhor pode ficar tranquilo, que nós não vamos causar nenhum escândalo nessa cidade. Eu nunca paguei aluguel aqui, nossa história de igreja. É a primeira vez que eu vou pagar um aluguel. Mas eu quero que o senhor entenda que eu vou honrar tudo que eu estou fazendo, porque eu sou uma pessoa responsável. Ele me deu um abraço e falou assim, Sérgio, você não precisa nem fazer isso. Conheça a sua índole. Mas é gostoso a gente ouvir isso e pedir a oração de gente como um conselho da cidade, que eu faço parte desde quando me entendo como pastor. Vamos receber a palavra. Eu estou emotivo aqui hoje, a presença de Deus está aqui. Alguma coisa está acontecendo neste lugar já. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel. Eu gosto dessa frase. Esses caras aqui não eram guerreiros, mas era gente de um caráter extraordinário. Davi escolhe gente, porque a questão ali não era uma guerra, era um propósito muito grande. E ajuntou essa gente, todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estavam no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Aminadab, guiavam o carro novo. E levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltério, tamborins, pandeiros e com símbolos. Que coisa bonita, pegar tudo que tem, vamos fazer um barulho santo, e vamos glorificar a Deus. Imagina o cortejo, aquela coisa boa, festa, gente cantando, pulando, saltando, a arca de Deus sendo levada e tudo mais. Mas quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, e por causa da sua irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor?
Eu acho que essa frase é aquelas coisas, aquelas situações que nascem, que saem da vida da gente, quando você é exprimido, quando você passa um luto, uma dor, uma crise, uma dificuldade, um problema, quando a situação se torna complicada, sai da gente frases, valores, tesouros extraordinários. E saiu essa frase do coração de Davi: como virá a mim a arca do Senhor? Ou como virá a mim a presença do Senhor? Talvez é a pergunta e o clamor que deveríamos levantar diante de Deus esta noite também. E aí, no versículo 10, diz assim: não quis Davi retirar-se para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Presta atenção nessa expressão: tudo quanto ele tem foi abençoado por amor à arca de Deus. Tudo que você tem vai ser abençoado. A bênção de Deus esta noite aqui vai transbordar, ela vai vazar para você, para a sua família, até para os seus animais. Tudo que é seu vai ser abençoado aqui esta noite. Você vai sair daqui debaixo de uma bênção poderosa de Deus, em nome de Jesus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Amém? Eu trouxe uma réplica aqui da arca, lógico, que não tem nada a ver com a realidade, em questões de proporções, de tamanhos, mas a arca era mais ou menos isso daqui. Eu trouxe para que a gente possa olhar e entender um pouco daquilo que o Velho Testamento está anunciando e falando. A arca, ela simbolizava a presença de Deus. Israel tinha a presença de Deus simbolizada nessa arca. A arca era levada com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção, com muito respeito, com muita reverência, era a presença de Deus. Os levitas, os filhos de Corá, eles levavam a arca e conduziam a arca do Senhor aonde deve ser colocada. E a Bíblia diz que Davi, ele vai assumir o trono em Israel. Ele se torna o grande rei, já tem sobre ele unções que ele recebe. E Davi é um cara que tem um coração, uma consciência de Deus e da presença de Deus que a gente precisa ter na nossa vida. Esse cara, ele conquista tudo, ele venceu muitas coisas, venceu leões e gigantes e ursos, ele conquista o reino, mas ele entende uma coisa: nada disso, absolutamente nada disso tem valor se a presença de Deus não estiver comigo. Eu preciso da presença de Deus. E a arca de Deus fora tomada numa guerra contra os filisteus, e dali ela vai para a casa de Abinadab. Saul, até então, era rei de Israel, e ele não se importa com a presença, com a arca de Deus. E ela fica na casa de Abinadab. Eu não vou falar que a casa de Abinadab não foi abençoada, porque a Bíblia não fala nada. Mas a verdade é que 20 anos se passaram na casa de Abinadab e não anuncia nada. Enquanto que 3 meses na casa de Obed-edom, a casa do cara é abençoada ao ponto de isso se tornar-se notícia em todo Israel. As coisas transbordaram ao ponto de falar assim: a casa desse cara foi tão abençoada e tudo que é dele foi abençoado. 3 meses que essa arca ficou ali, a casa desse rapaz foi muito abençoada. E a gente vai entender um pouco o que o Senhor quer nos ensinar aqui. E a Bíblia diz então que Davi, ele assume o trono e ele vai fazer uma coisa que eu acho linda. Essa consciência da importância da presença de Deus precisa tomar conta do nosso coração. E ele então vai tomar uma atitude, ele vai levantar 30 mil homens. O original chega a dizer que eram mais de 60 mil homens que ele escolhe. Não era para uma guerra, mas era para uma conquista daquilo que eles perderam. A arca estava na casa de Abinadab. E a Bíblia diz que ele vai com o objetivo de fazer uma festa, de trazer para Jerusalém, para a cidade de Davi, a arca de Deus, e celebrar a presença de Deus. Era o que faltava. E a Bíblia diz então que ele tem essa consciência e ele vai colocar a arca no seu devido lugar. Ouça bem uma coisa: você precisa ter consciência de que a presença de Deus tem que estar no seu devido lugar. Talvez muitas coisas estão desarrumadas e desencontradas na vida das pessoas por falta desse lugar de preeminência, de primazia, de importância, de valor, a presença de Deus. Eu faço uma pergunta que vai de mim para você, e vem para mim também: onde Deus está em nossa vida? Qual o lugar que Deus está ocupando em nosso coração? Ele é o primeiro? Onde Deus está?
Então Davi tem essa consciência de que Deus precisa estar no seu lugar. A arca de Deus, que simbolizava a sua presença, precisa estar em Jerusalém. E ele então levanta um cortejo, ele propõe no seu coração ir buscá-la. E a Bíblia diz que um imprevisto no meio do caminho, os bois tropeçam, os animais tropeçam, e a arca vai cair. E Uzá vai, no ímpeto, vai, com uma boa intenção, vai segurar a arca. E a Bíblia diz que Deus então puniu a irreverência de Uzá. E ele morreu ali naquela hora. Então aquilo que era festa, tamborim, cantos, povo dançando, celebrando, aquele cortejo, imagina, mais de 60 mil pessoas, adorando, cantando, pulando, aplaudindo, glorificando, a arca de Deus sendo levada. E de repente, os bois tropeçam, e ela cai, e vai cair, Uzá vai colocar a mão e Uzá morre. Tudo que era festa virou luto, virou dor, tristeza. Davi fica angustiado. E ele fala: como virá a mim a arca do Senhor? Eu imagino que Davi naquele caminho, ele olha para uma casa, a casa de Obed-edom, e a Bíblia diz que ele vai então levar a arca para ficar ali na casa daquele homem. Flávio José, que é um cara um historiador que de uma confiança muito grande, ele fala uma coisa: Obed-edom era um cara simples, de uma família simples, pobre. E a arca de Deus entra na casa dele. E em 3 meses a vida desse cara mudou completamente. E eu gostaria de tirar algumas lições para a gente aqui esta noite, dentro desse texto, com a graça de Deus. Primeira coisa importante que eu gostaria que todos nós pudéssemos observar aqui neste lugar. Primeiro, perder é fácil, mas recuperar é difícil. Dê valor às coisas que você tem. Dê valor. Perder é fácil, gente. Conquistar não é fácil. É difícil. Com certeza você já viveu experiências na sua vida que você perdeu alguma coisa e depois perdeu coisa de valor. Porque quando você perde algo que não tem valor, importância. Eu achei que eu tinha perdido esse cinto no hotel que eu fiquei em São Paulo essa semana. Falei para minha esposa, para ele, esse cinto para mim é importante. E esse cinto aqui é chique. E eu fui no hotel, eu falei assim: bem, eu esqueci meu cinto no hotel. Aí ela falou assim: meu bem, você esqueceu? Aí, então, sem você eu fico perdido, meu bem. Aí ela falou, eu peguei, tinha a ideia de vou olhar a mala de novo. Eu abri a mala, tinha mais coisas que eu não tinha tirado da mala, eu já tinha guardado a mala. Ela falou: bem, você foi desfazer a mala com você, então, você está vendo? O cinto estava lá, achei o cinto. Mas isso é uma coisa que não tem tanto valor. Se perdesse, poderia comprar outro. Agora, tem coisa de tanto valor que a gente perde, depois que perde, que vai dar valor. Tem gente que perde a família e não sabe dar valor na família, depois que perde, fala: puxa, perdi minha família. Ou perdi meu casamento, perdi minha esposa, perdi meu esposo. Ou eu perdi um filho. Olha, eu estou perdendo isso. Coisas que estão perdendo o nome. Tem pessoas que estão perdendo coisas que depois, para conquistar, falam: puxa, eu devia ter dado mais valor. Deveria ter dado mais cuidado com aquilo. Cuidar do meu casamento. Cercar o meu casamento. Prestar mais atenção no como é que está. Porque depois vai se tornando a coisa relaxada. Passou muitos anos, já viramos assim, olha. Não, casamento não é amiguinho. Casamento é casamento. Eu não posso achar que meu casamento se tornou uma amizade. Não. Continuo amando, beijando na boca. Eu amo a minha esposa e nós temos que cuidar. Porque às vezes a gente vai deixando as coisas se esfriar. E quando você vê, perdeu a alegria daquele começo, do namoro, do friozinho na barriga, daquele beijo gostoso. A gente fala isso, e a gente precisa entender que o casamento é um valor extraordinário que você tem, e que você precisa aprender a guardar e cuidar dele. Está percebendo que essa tenda está caindo, percebendo que as coisas estão complicando? Olha, alguém tem que acordar para isso. Porque depois que perde, para recuperar isso é complicado, é difícil.
porque geram muitas marcas, muitas situações que causam muitos problemas. Agora, pior de tudo é perder a presença de Deus, porque se você perder a presença de Deus, você perdeu tudo nessa vida. A presença de Deus é todo o tesouro que nós temos, é a maior riqueza que alguém pode ter nessa vida. Eu olho para a minha vida e falo, meu Deus, como é maravilhoso eu poder carregar em mim a presença do Senhor. Que tesouro! Esse mesmo Davi, no Salmo 51, quando ele compartilha de um momento difícil da sua vida, ele levanta um clamor e fala, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, e não me repulses da sua presença. Eu posso perder tudo, posso perder até o reinado, mas eu não posso perder a sua presença, meu Deus. Gente, o valor da presença de Deus. Saul não deu importância e deu no que deu. Mas Davi lhe dá importância e fala assim, olha, eu preciso da presença de Deus. Eu quero de novo trazer a presença de Deus, trazer a arca de Deus de novo para o lugar que ela tem que estar. Talvez essa noite, muitas questões na sua vida e situações que precisam ser mudadas, o resultado, a solução para tudo isso, é você entender uma coisa, Deus precisa estar no lugar que ele tem que estar. Talvez está faltando voltar Deus para o lugar que ele tem que estar. Talvez é aquilo que o Senhor falou para a igreja de Laodiceia, volte o primeiro amor. Aquela igreja fervorosa de gente que busca a Deus, independe da circunstância e da situação. Estou buscando a Deus. Ser cheio do Espírito Santo, amar a presença de Deus, desejar a presença de Deus. Volte o primeiro amor. De orar, de buscar, de clamar, de entrar na igreja e ficar aí como um termômetro. Aqui Deus não está. Você quer parede preta, acho que Deus não. Para. Vai buscar Deus, vai orar ao Senhor, vai clamar ao Senhor, vai permitir o Espírito Santo encher a tua vida. Busca Ele. Recupera. Talvez muitos problemas que estão aí dominando, e o diabo encontrando espaço, está faltando a presença de Deus. Falta a presença de Deus. Perder é fácil, mas recuperar é difícil. Então a gente precisa aprender a valorizar o que nós temos. Valorize seu emprego, o trabalho, valorize seu nome, valorize as coisas que você tem, por mais simples que seja, você conquistou, valorize elas. Seja um carro, seja uma casa, seja uma bicicleta, o que você tem, valoriza. Você conquistou aquilo, tem valor para você. Segunda coisa, urso, leão, gigante, reino não são mais importantes que a presença de Deus. Isso é fruto, essas conquistas são fruto da presença de Deus. Eu não posso chegar como Davi poderia ter chegado no trono, e falar assim, estou no trono de Israel. Eu sou o homem mais poderoso desse planeta. Eu sou rei de Israel. Eu tenho 3 unções sobre a minha vida. Deus pôs a mão sobre mim, cheguei neste lugar. Enfrentei muitas situações, passei por muitos problemas, enfrentei gigantes, enfrentei ursos, leões. Ele tem um currículo, ele tem uma história de vida. Ele passou por muitas situações, ele sofreu perseguições de reis. Mas ele chega naquele topo de vida, aquela situação, e fala assim, tudo que eu conquistei é a presença de Deus que fez a diferença. Isso não é mais importante que a presença, o seu status quo, a sua posição, as suas vitórias, as suas conquistas, as suas empresas, os seus negócios. Entenda, Deus que impôs a mão sobre ti e te abençoou para isto. O que você tem é fruto de presença de Deus, do que Deus te deu. Deus quer te dar muito mais. Eu sinto Deus aqui derramar sobre tua vida, eu quero te dar muito mais, mas reconheço uma coisa, Deus que me deu. Foi Deus que me deu. É a presença de Deus que tem que tomar o lugar de preeminência na minha vida. Mais importante que tudo é a presença de Deus. Terceira coisa, a Bíblia diz que Davi ele vai pegar a arca de Deus e vai levar para a sua terra. Só que eles pegam e fazem uma coisa, eles colocam em carros. E animais que vão carregar a arca.
Aquilo era um costume dos filisteus. Os filisteus que fizeram isso. Em Israel não se fazia isso. Quem levava eram os levitas, que colocavam nesses varais e punha sobre os ombros, e eles levavam a arca de Deus num compasso. Era uma unidade, era uma responsabilidade deles, e transferiram para outros. Aquilo Deus não se agradou, querido. Pode ser Davi, pode ser Sérgio Martins, pode ser quem for, mas se você não andar de acordo com aquilo que Deus está falando, ou andar de acordo com aquilo que é da palavra, Deus não vai aceitar, filho. Não é porque é Davi que Deus falou assim: vou dar um jeito aqui, porque não tem problema, né? Eles fizeram de forma errada, mas a intenção é boa. Tem muita gente que hoje, com muitas boas intenções, estão querendo fazer algumas coisas para Deus, mas não é assim. Ou é ajustado, alinhado à palavra de Deus, ou não é, filho. Se eu não andar alinhado à palavra, eu estou fora. Deus não vai fazer um jeitinho brasileiro para ajustar alguma coisa. Está errado, está errado. E aí a gente olha e fala: por que Uzá morreu? Mas se você observar o texto, Uzá é filho de Abinadab. Talvez esse menino ficou 20 anos na casa de Abinadab. Talvez esse menino cresceu vendo a arca. E talvez a arca se tornou um objeto comum. Não tinha reverência. Talvez Uzá cresceu olhando para a arca: essa aqui é um pedaço de madeira, que tem aqui 3 elementos. Tem as pedras, as tábuas da lei, tem pão, o maná, tem a vara de Arão. Simbolizava a presença, mas ele não tinha importância. Talvez começou a ver a arca como algo comum. E tem assim, muita gente está vivendo assim hoje. Eu venho na igreja, não tem importância, eu faço do jeito que eu quero, vivo como eu quero, caminho como eu quero. Questão de perdão, de tratamento. Tem gente que é uma coisa na igreja e outra em casa. Tem gente que é uma forma, ele veste uma capa de religiosão aqui, religioso, e quando está fora, não é a mesma pessoa, mudou tudo. Querido, Deus olha tudo. E a gente precisa aprender a ter reverência, temor, respeito à presença de Deus. E a Bíblia diz que Uzá foi pôr a mão ali, de uma forma irreverente, olhou para dentro da arca, e a Bíblia diz que Deus matou ele. E a gente fica assim pensando: meu Deus, e agora? Davi ficou pensando: como é que eu vou fazer? Ouça bem uma coisa: a nossa vida é o que é, porque Deus pôs a mão em nós. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9, se eu não me engano, eu vou abrir para você ver aqui. Ou é o 1 Coríntios ou 2 Coríntios, eu não sei, não está aqui no meu programa. Mas ele diz uma coisa interessante aqui, o apóstolo Paulo. Ele fala assim: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Todos vocês, inclusive todos nós, estamos sentenciados à morte. Você não tinha vida. Você estava condenado à morte por causa do pecado. Todos nós pecamos. Mas observe bem o texto: para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Vou fazer uma pergunta para você: quem é você? A gente acha que é alguma coisa, nós somos nada, filhos. Nós somos pessoas que precisamos depender de Deus. E se estamos vivos, se conquistamos, se vivemos e fazemos, é porque a graça de Deus nos alcançou, porque o amor de Deus veio sobre nós, porque Ele perdoou o nosso pecado. E tem gente que hoje que acha que é maior que Deus: eu não perdoo ninguém, eu não perdoo fulano, eu não perdoo. Mas ele, na verdade, foi perdoado de um pecado que ele não tinha como pagar. Nós estávamos condenados à morte, e o Senhor foi lá e comprou-nos por um preço de sangue, e nos chamou para a presença dEle.
E naquela cruz, Jesus, quando diz está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima para baixo, não é de baixo para cima, não foi uma iniciativa do homem para o alto, mas foi de Deus para a terra. Porque nesse lugar somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer o sacrifício em favor do povo. E o povo ficava ali de fora, todos em silêncio. E o sacerdote entrava com uma corda amarrada nos seus lombos, e a Bíblia diz que essa corda estendia até lá. Se eles não ouvissem o barulho do sacerdote, eles tinham que puxá-lo, porque ele morreu. Entrou de forma irreverente. Aí a gente fala assim, pastor, estamos na graça. Aquilo é Velho Testamento. Apocalipse 2 não serve para nós? Quando Deus fala daquela Jezabel, que falou assim, eu dei tempo para ela se arrepender e não se arrependeu, pus ela numa cama. Será que a gente não vê juízo de Deus hoje? Será que as coisas ficaram assim, agora não, pastor, Deus quando falou que o véu do templo se rasgou, ele mudou de endereço. Sim, mudou, agora ele habita em nós. Meu querido, olha isso é extraordinário. Deus habita em nós, mas não é porque ele habita em mim. Virou comum, não é comum. Você tem um Deus poderoso que habita em você. Ande em reverência. A gente hoje limitou Deus com a roupa. Só se tiver de gravata e terno que prega, ou que tem unção. Sabe, gente, eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente limitando Deus dentro desses valores, esquecendo o caráter. Tem gente simples e humilde, que talvez não tenha uma calça boa para colocar numa roupa e um sapato bom no pé, mas que é cheio do Espírito Santo. É cheio do poder de Deus. Está andando por essas ruas dessa cidade, ministrando o poder de Deus. E a gente vai assim, não, porque tem que. Não estou dizendo que você tem que andar de qualquer forma, que a sua roupa não tem que glorificar a Deus, mas que a gente precisa aprender uma coisa, em tudo tem que ter reverência. Entrar na casa de Deus tem reverência. Tem gente que olha para a sua vida financeira, eu não concordo com o dízimo, aí vive uma vida insegura. É um princípio. Obedeça. Dízimo, a primícia, a oferta, é um princípio. Aí a gente quer, não concordo, não concordo. Quem é você para não concordar? Você está achando que amanhã Deus pode falar assim, amanhã você não levanta, quero ver se você levanta. Querido, se Deus abrir uma porta para você, ninguém pode fechar. Mas se Deus também fechar, ninguém abre. Por isso tenha temor no que fala, temor no como você vive, temor no seu trato. Reverência, temor, respeito. Era Davi fazendo uma festa, todo mundo lá, mais de 60 mil pessoas. Vamos ficar com os 30 aqui. 30 mil pessoas cantando, louvando, mas Deus olhou e falou assim, está errado. Deus não se importa que tem uma multidão, está errado, está errado. Se ficou, está errado, Deus não vai deixar andar assim. Moisés, quando ele foi ferir a rocha simbolizava Cristo. E aí Moisés vai lá e fere ela 2 vezes, e Deus pune Moisés e diz, você não entrará na terra por causa disso, Moisés. Mas por que ele feriu a rocha 2 vezes? Porque a rocha simbolizava Cristo. Se Deus aceita Cristo, teria que dar um outro sacrifício, 2 sacrifícios. Jesus morreu uma vez, é o suficiente. Entenda bem uma coisa, queridos. Nós temos tudo para ser aquilo que Malaquias fala, o povo mais feliz da terra. As nações vos chamarão felizes. O povo de fora vai olhar para a igreja e dizer, é um povo feliz. Vou dizer uma coisa para você aqui. Quantos creem que nós estamos à iminência de um grande avivamento na terra? Quantos acreditam que aquilo que Joel 2 escreveu, que Pedro testificou, e que isso está vindo para esse tempo, um tempo de grande avivamento,
O meu Espírito se manifestará sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. E profetizarão. Eu faço uma pergunta, você acredita nisso? Diga comigo assim, tem um avivamento. Um grande avivamento chegando. Agora, lê Joel 2, depois, antes do versículo 15. A gente olha e fala assim, e acontecerá depois. E acontecerá depois. E lê o que está escrito antes. O que está escrito antes está falando de um tempo de prosperidade. Um dia eu preguei isso no conselho de pastores da cidade, eu dei uma palavra. E um pastor me procurou e falou assim, pastor Sérgio, eu não tinha prestado atenção nisso. Eu falei assim, é um princípio. Antes do grande avivamento, Deus vai prosperar a sua igreja. Você tem problema com prosperidade? Não sabe responder? Se eu fazer uma pergunta para você, você tem problema com prosperidade? Não. Se você tiver problema com prosperidade, você vai ter que dar um jeito de arrumar isso daí. Porque Deus vai prosperar a sua igreja. Gente, eu não estou falando que prosperidade é dinheiro só, mas dinheiro também é prosperidade. Vou Deus prosperar a sua vida. Sim ou não? Lógico. Não estou dizendo que o dinheiro é só isso, não. Eu estou falando que prosperidade é você ter tudo, é saúde. Você ter dinheiro para gastar e para investir no reino de Deus. Vou dizer uma coisa para você, hein? A sua riqueza tem propósito. Ai. Eu estou sentindo Deus falar isso com alguém aqui. A tua riqueza tem propósito. A tua riqueza tem... Olha para o teu irmão e fala assim, a tua riqueza tem propósito. Aí você olha para você e fala assim, pastor, mas eu sou tão pobrezinho. Aponta o dedo para você e fala assim, a minha riqueza tem propósito. Começa a profetizar. Aleluia! Uau! Eu estou crendo nisso aqui de uma forma tão grande. Gente, Deus está mudando a tua vida. Deus está mudando a tua sorte. Eu vou chegar agora na casa de Obed-Edom. O cara era simplesinho, Flávio José, paga essa história. Diz que o cara era simplesinho, pobrezinho. Mas o que acontece com esse cara? A Bíblia diz que quando a arca de Deus, Davi, angustiado, chorando, luto, já morreu. Uzá, filho de Abinadab, de repente olhou para a arca, nunca se importou. É comum, não é comum. Jesus nunca vai ser comum. A presença de Deus nunca vai ser comum. A gente vai se surpreender sempre. Coloca João 6:22 rapidinho aí, que eu estou terminando. Estou nada, eu tenho tempo lá, eu descobri agora. Olha lá. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. O que a Bíblia está dizendo? Que Jesus despede a multidão, dá uma ordem para os discípulos, pega um barco e vai para o outro lado, que eu vou depois. Com certeza algum deles pensou, talvez o Pedro, gente, vamos apertar aqui, vamos num barco só, vamos deixar o para Jesus. Talvez deixar até escrito assim, ó, reservado para Jesus, não use. Você está achando que o seu Deus é limitado a um barquinho? Você está achando que o seu Deus é limitado a um governo? Você está achando que o seu Deus é limitado a uma guerra? Você está achando que o seu Deus é limitado a uma crise? Você está deixando um monte de barquinho para Jesus, porque na tua cabeça Ele só pode vir a você de barco, mas Ele vai andando por sobre as águas, porque Ele é Deus. Ele é Deus, filho. Ele é Deus. Ele surpreende. Queria mostrar para mim e para você que a gente pode viver o sobrenatural. João 14, versículo de número 16, Jesus, a partir do capítulo 3 de João, gente, Jesus está dando um discurso de despedida. Quando ele diz no versículo 1 do capítulo 13, 14, não se turbe o vosso coração.
Não se turbe. Por que Jesus falou não se turbe o vosso coração? Porque alguém estava com o coração conturbado. Não fiquem preocupados. Porque a partir do capítulo 13, ele começou a fazer um discurso de despedida. E se eu estivesse lá, eu ia ficar triste. Eu ia ficar assim, o que é isso? Eu estou com a tua presença. Eu durmo e acordo com o Senhor. A gente tem crise, tem problema, o Senhor vai lá e ora, o pão multiplica. O Senhor multiplica o peixe, o Senhor multiplica as coisas, o Senhor faz milagres. Eu estou impressionado, a vida é extraordinária. O Senhor é poderoso, o Senhor é lindo, a tua palavra, a tua mensagem. Imagina! Esse cara respirou Jesus 3 anos e meio, dormindo e acordando com ele. Aí Jesus começa a dar um discurso de despedida. Não posso ficar assim, o Senhor. Já acostumamos, sua presença é linda. Por mais que a gente ache que a gente entendeu e conheceu, a gente está lá no meio do mar, é aquela tempestade, e o Senhor está dormindo. E aí o Senhor levanta e repreende o vento e o mar. E a gente fica assim, ó, hello. Aí eu gosto, quando a gente olha para o versículo 16, Jesus fala assim, não se turbe. Versículo 16 agora. E eu rogarei ao Pai. E eu rogarei ao Pai. E Ele vos dará outro. Essa palavra outro é o segredo de tudo. A palavra outro, no original grego, ela allos, que significa igual, do mesmo tipo. Só que diferente agora, numa coisa. Ele habita em você. Se Jesus estivesse hoje, continuasse hoje, fisicamente, talvez ele estaria em Jerusalém, e a gente ia ter que pegar um avião, a gente ia ter que pegar uma senha, que talvez seria a senha 2.330.000 tal, porque você ia pegar uma grande fila para falar com ele, para receber uma palavra dele, porque é homem. Jesus se fez homem. Se ele estava na Galileia, ele não podia estar em outro lugar, ele não podia estar em Nazaré. Se ele estivesse em Cafarnaum, ele não podia estar em outro. Ele tinha limitações, porque ele veio como homem. Agora, a presença de Deus está aqui, através do Espírito Santo, em você. Igual, Espírito Santo não é uma força. Espírito Santo é uma pessoa. E ele habita em. E a gente precisa entender que quando a arca entra na casa de Obed-edom, eu fico pensando, gente, o que aconteceu com esse cara? Porque Deus é gracioso, Deus é cavalheiro, o Espírito Santo é um amigo, o Espírito Santo é cordial, o Espírito Santo é ordeiro. Bagunçar Obed-edom, o Davi quer que a arca da aliança fique aí na sua casa. Peraí, aqui? Na minha casa? Maria, vamos pôr o nome da Maria. Maria, vamos, limpa, prepara o ambiente, tira esses móveis. Não, vamos preparar. A casa é simples, mas minha casa, não, vamos, limpa, prepara. A hora que a arca entra, eu fico imaginando o Obed-edom recebendo a arca, talvez chorando, e olhando para aquela caixa que simbolizava a presença. Ele chama os filhos, a esposa, os levitas vão embora, as pessoas vão embora. Eu imagino que ele se prostra e diz, Senhor, Tu veio na minha casa, Tua presença encheu a minha casa. Senhor, eu imagino, dormia, acordava, a presença de Deus ali. Talvez ele alisava aquela caixa, e disse, oh meu Senhor, eu tenho até tocar. Presença, cuidado, temor, reverência. Tem gente que hoje está na igreja, não mudou nada, mudou só algumas coisas. Mudou alguma coisinha. Eu fazia tal coisa, agora não faço mais. Mas continua visitando o site pornográfico. Continua mandando nudes pro namoradinho. A gente vai vivendo um cristianismo frajuto, vergonhoso. Por consequência disso, Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz, não deis lugar ao diabo. E o diabo, o pecado, é o espaço que o diabo quer para entrar.
E o pecado, desculpe, o pecado é a pior desgraça que há na pessoa, na vida do ser humano. E Deus resolveu o problema do pecado, gente. Romanos 6,14, coloca para mim. Romanos 6,14 diz assim: porque o pecado não terá mais domínio sobre você. Não tem. Porque você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. O pecado não terá mais domínio. Não tem como dominar mais. Antes ele dominava, agora você pode dominá-lo. Passou como? Pelo poder do Espírito Santo. Por isso que Romanos 8,13 é um versículo que você tem que decorar e orar e compreender que aquilo é um valor extraordinário. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Tem gente que está morrendo. E o pior de tudo, gente, é a morte espiritual. A presença de Deus vai ficando longe. Abinadab foi deixando longe. Estava lá. Mas Obed-edom, eu acho que esse cara fez alguma coisa que chamou tanto a atenção de Deus, que Deus falou assim: eu vou abençoar esse cara. Eu vou abençoar, porque a presença de Deus atrai. Ela atrai coisas boas. Porque tudo que tem dentro dela é bom. A presença de Deus aqui dentro dessa arca tem as tábuas que simboliza a palavra. Crente precisa ter palavra. Você precisa estar cheio da palavra. A presença de Deus, ela tem o maná, que é a provisão, simboliza a provisão. Tem provisão na presença de Deus. Deus vai prover. Há uma porta que se abre, atrai a presença de Deus. Você não vai saber como, de onde, mas virá. Para a presença de Deus tem a vara de Arão. A vara que floresceu. Isso significa missão. Você não é chamado para ficar aqui olhando para a minha cara. Tem um propósito na sua vida. Deus tem um chamado na sua vida. Você não foi chamado para ficar fofocando. Gente, na igreja tem ex. Tudo que se pensar de ex tem. Eu não vou nem falar aqui, pode ser até processado. Tem ex isso, tem ex. Tem também isso daí que você pensou agora. Tem ex. Tem também, isso daí também, tem ex. Mas ex-fofoqueiro parece que na igreja que não está saindo. Sai speed fofoca. Ou o povo que gosta de falar da vida dos outros. Você tem que falar de Jesus. Fale da palavra. Se alguém falar uma fofoca para você, fala assim: irmão, não vou conversar com fofoca não. Eu não quero perder a presença de Deus não. Eu estou que nem a casa de Obed-edom, quero a presença. Quero a presença. E à medida que eles foram, sabe, eles foram apaixonando a presença. Eu sei lá, eu pego a presença, a sua presença. Eles foram enchendo tanto a presença. Olha, Senhor, eu vou consagrar minha casa. Olha, Senhor, ai, meu irmão. Deus falou assim, eu imagino Deus, é que nem Atos 16. Paulo e Silas, debaixo de chicotada, sangrando. Está naquela prisão. Se fosse um crente, esses crentinhos, frajutinho. Obrigado. Ai, entrega o evangelho. Agora o que eu ganho é isso? É isso que eu ganho, Deus? Para com isso, rapaz. Crente tem que estar pronto para enfrentar a luta. Israel é um povo que luta, que vence, que batalha. A vida cristã não é só mar de rosa, não é só montanha, é vale, tem dificuldade, tem crise, mas tem Deus conosco. O mesmo Deus do monte é o Deus do vale, é Ele que te levanta. Imagina Paulo e Silas naquela prisão. A Bíblia diz que eles cantavam e oravam, levantavam louvores a Deus por volta da meia-noite. Sabe como é que eles estavam? As costas sangrando. Eles foram chicoteados em praça pública. E Deus não resistiu. Deus desceu lá. Uau!
E a Bíblia diz que os alicerces da prisão se sacudiram. Vou fazer uma pergunta, vou falar uma coisa para você agora. Presta atenção, isso aqui é profético. Tem alguma coisa acontecendo no meio da sua família. O diabo está tentando dominar, jogar maldições. E ele está tentando enclausurar, cercar. Guarda o que eu vou dizer para você, eu aprendi isso no meu seminário de demonologia. Demônio é um ser que conhece e tem informações. O diabo vai te cercando, rodeando ao derredor. Ele encontrou uma brecha, ele vai entrando, vai devagarinho. A hora que ele vê, ele dominou. Começa na mente. Tem gente saindo fora de propósito. E aí, vou dizer uma coisa para você, profético isso. Tem alguma coisa que Deus quer quebrar no meio dessa família. Tem alguma estrutura de prisão que Deus quer arrebentar com ela. Pastor, como é que eu faço? Adore a Deus. Adore a Deus. Mas adore, porque aquela adoração subiu de tal forma a presença de Deus que não existiu. Ele desceu lá e encheu o lugar. O carcereiro se converte. Sabe por que a gente não está vendo tantos milagres hoje? Porque as pessoas hoje, primeiro problema, primeiro friozinho, primeiro... Para! Você é um guerreiro. Você é um homem e mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em você. Ele chamou você para ser cheio. Há uma experiência subsequente à salvação. Guarda isso. Todas as pessoas que entregaram a vida para Jesus têm o Espírito Santo. Mas capítulo 8 de Atos, a Bíblia diz que Pedro e João vão àquele lugar onde Filipe pregava em Samaria e orou para que as pessoas fossem cheias do Espírito Santo. Há uma experiência maior ainda daquilo que você já tem recebido. Deus quer ver você cheio do Espírito Santo. O presente de Deus tem provisão, tem palavra, tem missão, chamado, direção. Você precisa descobrir. E se for para lavar o banheiro da igreja, você vai receber uma unção para isso. E vai receber recompensa para isso. E Deus vai te honrar por isso. Nós estamos lá com guardas do Novo Templo lá. O Eliseu e o Wilson vão para lá. A gente está pagando. Mas o Wilson e o Eliseu, eles não ficam só lá, sentados. Eles fazem alguma coisa. O Wilson toda hora está, vou limpar isso aqui, depois aqui. Ele não é para isso. Mas Deus gosta de gente assim. Ele me chamou para isso, estou fazendo mais do que isso, porque aqui é a casa de Deus. Tem gente que está trabalhando lá, que falou assim, pastor, eu já pintei em tantos lugares, já trabalhei em tantos lugares, já troquei luz em tanto lugar. O eletricista trabalhando lá, falou assim, pastor, já fiz tanta... Mas na casa de... Aqui é diferente. É um temor. Teve um que chegou a falar para assim, teve um dia que tive vontade de chorar. Porque eu estou tendo o privilégio de colocar um fio para acender uma luz para um crente entrar aqui e dar glória a Deus. É diferente. Ouça bem uma coisa. O privilégio de levar a arca é seu. Eles transferiram para o boi, para o animal, para a vaca. Tem gente que tem chamado e missão, mas ele está passando para o outro. Sabe, quando Deus me chamou para o ministério, eu tinha 20 anos de idade. 25, né, bem? Magrinho, cabelo, muito cabelo, né, bem? Coisa linda. Eu trabalhava numa empresa que eu ganhava muito bem. Quando me casei, fui promovido para ser o vendedor. E eu ganhava, na ocasião, um X de salário e 5% de comissão. Coisa rara é você achar algum lugar que paga 5% de comissão. Tinha mês que eu atendi um cliente, os Baldan, eu louvo a Deus, Baldan maravilhosos, eu amo vocês. O Baldan chegava na nossa loja para comprar e eu atendia eles. Meu Deus do céu, quanto que eu vendia? Eu falei, não precisa nem trabalhar o mês inteiro mais, então eu já ganhei um mês inteiro. Aí eu estava sendo preparado para ser gerente da loja, de uma outra loja. Deus me chama para o ministério. E aí, filho, foi rala. Mas eu entendi uma coisa, Deus me chamou.
Eu não transferi para Deus, eu estou bem aqui, ganhando bem, glória a Deus, parte para outro. Não, Deus falou assim para mim, vai filho. E Deus, vocês têm nos honrado. Nós não passamos fome, mas nós comemos arroz e ervilha por muitas vezes. Só ervilha e arroz e ervilha, ervilha e arroz e ervilha. Você não pode nem oferecer ervilha para o Rafael, que ele treme, ele fala em línguas. Verdade, ele não come até hoje, mas não aguenta comer mais ervilha. Minha esposa lembrou esses dias atrás, eu tinha uma motinha, 50 cilindradas. Quando eu punha a paçoquinha na garupa, subia a Santos Dumont ali, eu tinha que descer porque ela não aguentava nós dois. E eu não estava tão gordo, não estava gordo. Não aguentava, né, bem? O motor está fraquinho. Aí nós descíamos para empurrar a moto. É nós que levava a moto. Olha que Satanás. Me lembro que a gente tinha uma motinha, e aí a Miriam e o Rafael já tinham nascido. Aí eu tinha que ir em casa levar a Shirley e o Rafael, e depois eu voltava para pegar mais um. Aí, sabe, há 2 viagens. E tinha irmão nazareno, que passava assim, Pai do Senhor, pastor, bom. Um dia eu fiz um casamento, roubaram meu carro, não achei minha belininha até hoje. E eu saía do culto e ia embora para casa a pé na andorinha, e tinha irmão que passava por nós e falava assim, Pai do Senhor, pastor, tá bom? Sol quente, hein? É, tá ruim. A gente já viveu muita coisa, mas eu não transferia minha responsabilidade para ninguém. Eu não estou reclamando não, estou dizendo que a gente já passou muitas coisas. Aí a gente tem gente, olha a gente andando com um carro bom. O pastor, meu filho, eu aprendi uma coisa, se eu andar de carro velho, o povo fala, se eu andar de carro bom, o povo fala, então é melhor andar de carro novo. Daqui um dia eu vou trocar numa... Eu não vou nem falar, só fica muita inveja aí, povo. Vocês não... Se eu terminar aqui, eu vou dizer para você, ouça bem, a arca não vai sozinha. Tem que buscar ela. Davi falava assim, a arca não pode ficar lá, ela tem que vir aqui. A presença de Deus se busca. Você quer ver a sua vida mudada? Começa a fazer uma aliança com Deus. Faz um compromisso com Deus. Ou você está achando que esse Deus é pequenininho demais? Ele pode tudo, mais do que você possa imaginar. Ele despreza um barquinho e vai andando sobre as águas. Jeremias 29:13. É um versículo que toda vez que eu leio ele, eu lembro da Shirley. Uma vez a Shirley falou assim, se você não teve dificuldade para encontrar Deus, talvez não foi Deus que você encontrou. Não estou dizendo que Deus é difícil, mas que tem gente que precisa entender uma coisa. Tem que vencer a carne. Tem que vencer. Tem gente que acha assim que Deus virou um objeto de barganha. Te dou isso, eu me dá isso. Não. Tem gente que achou Deus é verdade. Não, Deus é Senhor. Tem que ter reverência, temor, respeito, amar sua palavra, buscar a Ele. Gente, eu estive em Dubai e eu fiquei impressionado com que aquele povo adora um Deus sem conhecer. De verdade. Nosso Deus, o Deus verdadeiro. Eu estou lá numa loja para ser atendido. Chegou na hora deles orarem. Deixa a loja aberta, pega um tapetinho, se vira para Meca e vai orar. E o cliente que espera, porque eu estou agora adorando Maomé. E a gente tem Jesus, o Senhor dos Senhores. E a gente não para, como diz a irmã no louvor, 5 minutos para dobrar um joelho para buscar a presença de Deus. Você quer ver sua vida mudada em muito menos de 3 meses? Ou 3 meses, vamos dar 3 meses aí? 3 meses. Quando você olha para a presença, e deseja a presença, e valoriza a presença, tua casa vai ser abençoada. Jó 1:10. Eu vou ler de novo aqui. Jeremias 29:13 fala assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando me buscar de todo. Deus não está querendo parte. Eu vou buscar Deus, mas também busco outro Deus. Não, ou é buscar Deus ou não é buscar Deus. Ou é o Senhor ou não é o Senhor.
é hora de decisão. Nós estamos às portas de um grande tempo e um grande avivamento. Deus está querendo derramar abundantemente sobre nós. João 1,10 é uma palavra que Satanás, o diabo, fala para Deus. E ele fala ali uma verdade, apesar de ser o pai da mentira. Mas ele fala assim: não o cercaste como sebe. Sebe é uma cerca viva. Crente tem uma cerca viva em volta dele. Tem anjos de Deus em sua volta. Querido, você não está sozinho. Deus cercou você. Ele te protege, porque esse mundo aqui é tenebroso, é terrível. Tem demônio, tem forças, tem demônio, tem gente ruim. Tem gente que tem inveja de você, inveja do seu sorriso, inveja da sua roupa, inveja do seu casamento. Trabalha contra você. Se cuide, se cuida, se proteja, se posicione. E ele fala assim: oh, tu cercou esse cara com uma sebe, tem uma cerca viva nele. A ele, a sua casa e tudo quanto tem. E a obra das tuas mãos o Senhor abençoou. Tudo que ele faz prospera. Por quê? Porque o Senhor pôs a mão nele. E os seus bens se multiplicam na terra. Deus quer multiplicar. Fique em pé e dá um glória a Deus. Uou! Cadê? Caiu de novo? Ah, está aqui. Eu quero orar com todos nós. Pedimos primeiramente, gente. Primeiramente. Talvez nessa noite a gente não precisa pedir nada. Talvez a gente precise pedir uma coisa: tem misericórdia de mim. Eu acho que 2 Crônicas 7,14 vai caber muito bem para nós agora. Quando Salomão vai inaugurar o templo. Os céus estão fechados, o versículo 13 vai falar sobre isso. Os céus estão fechados. As coisas não estavam bem. Não adianta ter um belo templo como o de Salomão e se a presença de Deus não estivesse lá. Mas aí no verso 14 ele fala assim: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você carrega um nome poderoso, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Talvez essa terra está estéril, está doente, parece que tudo fica mirrado. Deus quer sarar essa terra. E se tem alguém aqui essa noite que está precisando muito de um milagre de Deus, talvez você veja aqui buscar uma solução urgente de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus pode fazer, mas venha acima do problema, acima da dificuldade, acima da tua necessidade. Deus é mais importante. Busque a Ele agora. Busque a Ele agora. Eu vou cantar um louvor. Se você quiser sair do lugar e vir aqui, venha. Se quiser ajoelhar, ajoelha. Se quiser fazer um propósito com Deus, faz. Mas eu quero declarar uma palavra profética. 3 meses. Não é porque depois de 3 meses vai mudar. Não. Eu quero que você comece uma vida de uma disciplina, de uma entrega, de uma busca. A arca estava lá. Davi foi buscar. Ele não mandou, ele foi buscar. A presença de Deus tem que se buscar. E eu quero que você rasgue seu coração. Peça perdão. Você não precisa falar o que aconteceu, mas vem aqui e vem falar. Fala para Deus. Deus vai encher este lugar. A presença dele está aqui, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu oro em nome de Jesus. Sara essa terra. Sara o ambiente. Sara o coração. Toma em tuas mãos e faz algo novo acontecer. Esta pessoa vem aqui esta noite e eles estão entregando causas,
estou entregando propósitos, talvez estou entregando dores, feridas, talvez estão aqui, meu Deus, para receber algo da tua mão. Venha aqui, Pai, vem aqui, vem se mover sobre eles, vem se mover sobre eles, venha se mover sobre eles. Vai ficar tudo bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.